Olá, meus amigos e meus irmãos, graça e paz a vós todos que adorai ao Pai em espírito e verdade. Essa semana agora eu recebi uma pergunta de uma irmãzinha de Guarapuava e ela me perguntou para mim o seguinte: Misael, quando eu nasci, a minha família me levou na igreja católica e o padre batizou eu na pia batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu fiquei grande, eu comecei a frequentar uma denominação religiosa, que eu não vou citar o nome, e lá o líder daquela igreja me disse para mim que eu precisava me batizar nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu disse para ele, mas, pastor, isso a moça falando, pastor, mas eu já fui batizado quando eu era criança na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o pastor me respondeu assim, irmã, o batismo tem que ser por imersão. Imersão quer dizer emergir, afundar dentro da água, e não por aspersão na cabeça, conforme é doutrina, dogma da Igreja Católica. Muito bom. Aí eu fui lá comecei a congregar lá com eles e aceitei ser batizado na piscina, um tanque. O pastor, eu vesti uma roupa branca, o pastor falou, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e me afundou na água, no tanque, uma piscina. E eu fiquei congregando ali. Passado algum tempo, um pessoal, uns religiosos de uma outra denominação, começaram a estudar a Bíblia na minha casa. E chegou um determinado momento do estudo em que eles perguntaram para mim se eu era batizada. Eu disse, eu sou batizada. Como que foi feito seu batismo? Olha, eu batizei quando criança, com aspersão, na Igreja Católica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de grande, eu me batizei, sabe aquela igreja que tem ali na avenida, perto da padaria? Então, me batizei lá, o pastor levou eu no tanque, me batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou batizada. Aí a pessoa falou, não, o seu batismo não vale, porque não pode ser nem por aspersão, nem por imersão no tanque. Tem que ser em água corrente. E me citou o batismo de João Batista. Leu o texto para mim, mostrou para mim. Então eu fiquei perdida. Eu fiquei sem saber, espera aí, eu tô ou não tô batizada? Qual é o batismo certo e qual é o errado? Aí tem um senhor que mora na esquina da minha casa, eu fui perguntar para ele, falou, não, tá tudo errado isso aí. O batismo tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi lá em Atos 2:38 e mostrou para mim. Aí eu fiquei mais confuso ainda. 4 tipos de batismo, qual dos 4 é o verdadeiro? Todos os 4 são da Bíblia. E agora, como é que eu vou fazer? Então eu fiquei perdida. Isso a moça falando para mim. Misael, eu fiquei perdida. Quantas vezes eu fui batizada? Quantas vezes é necessário ser batizada para ser salva? Aí ela me confidenciou o seguinte, olha, eu assisti um vídeo seu falando sobre a Santa Ceia, que as pessoas comem a carne e bebem o sangue de Jesus.
E eu achei interessante, então eu te mandei essa mensagem. Eu quero que você, por favor, me diga para mim, me esclareça para mim, dentro das Escrituras, a forma correta do batismo. É por aspersão? É no ribeirão? É no tanque? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou é em nome do Senhor Jesus? Ela perguntou para mim. E minha irmã, eu agora vou responder para você, minha querida. Eu vou responder para você. O Pai é o meu juiz. E você vai deixar o Eterno, o Espírito do Pai, falar no teu coração. Eu simplesmente vou abrir a minha boca. Porém, minha querida, se o Pai não te revelar, olha só, não é você ler. Os caras teológicos da teologia, de escatologia, vai lá, lê, fica 20 anos lê lá e não sabe o que ler. Não. Tem que ser revelação pela palavra. Quer dizer, a revelação tem que vir lá do trono do Pai. Se a revelação vier lá do trono do Pai, você pode acreditar. Porque não há dúvida e nem sombra de variação. Tudo que o homem fala pode conter erros ou falhas, porque nós somos falhos. Mas aquilo que é revelado pelo Pai, conforme foi revelado a mim, este você pode abraçar sem medo, porque este é a verdade. Então eu vou responder a questão do batismo que você perguntou para mim. Então, não é de uma hora para outra que a pessoa entende. Não adianta pegar um versículo e ficar em cima desse vírgula e ficar ali batendo, falando a verdade. Não. Não é assim que funciona. As coisas não funcionam assim. Eu, Misael, quando eu abro a minha boca para me falar algo, porque eu já pesquisei. O Pai me revelou, me mostrou, eu falo. Se ele não me revelar, eu não falo. Eu não falo. Aí tem as pessoas que me atacam, tem muitos religiosos que me atacam. E eu fico feliz, porque quanto mais eles me atacam, mais eu procuro a verdade com o Pai, e mais resposta verdadeira eu tenho para trazer aqui. Como esse que eu vou dizer para você agora. Olha, o livro histórico de Mateus, capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e fazem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Consumação do século. O século é 100 anos. Então não adianta você colocar sua fé em cima disso aqui. Porque até quando que esse batismo valia? Porque aqui, quando ele mandou batizar, ele já havia ressuscitado. Ele não era mais Jesus, ele era o Cristo ressuscitado. E ele disse isso para quem? Para o seu pastor? Para o seu padre? Não. Ele disse isso aqui para os discípulos deles. Tiago, Pedro e João. O evangelho que eles pregavam naquela época é o mesmo que o seu pastor prega aí? Não, totalmente diferente. Por quê? Porque João, Tiago e Pedro eram israelitas. Eles faziam parte do judaísmo. Entendeu? Então, o Jesus vivo, ele veio para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio para nós. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Os israelitas. Nós somos gentil, nós não estamos incluídos nesse texto. O gentil são as pessoas que não fazem parte do judaísmo, que não circuncida, que não paga dízimo. Nós somos gentil. Então, essa ordem de Mateus 28, 19, ele deu para os discípulos, os seus discípulos, para praticar nos circunciso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que século?
Que século? Eu, sinceramente, eu vejo esse livro de Mateus, o livro histórico de Mateus que eu estou lendo. Isso aqui, para mim, não foi o Mateus que escreveu. Mas vamos fazer de conta que foi o Mateus. Vamos fazer de conta que foi ele. Vamos fazer de conta que olha, porque o que tem de besteira aqui nesse livro, desculpa a minha franqueza, mas eu tenho que falar. O livro que mais Constantino mexeu, adulterou, modificou foi o livro de Mateus. Só não sabe quem não quer, porque é o cerne da coisa. Eu estou passando para você aquilo que você perguntou. Você foi sincero em perguntar e eu sou sincero em responder sobre o fim dos tempos. O fim dos tempos já correu, já acabou ou ainda vai vir daqui 20, 30, 40 anos? Jesus já veio ou vai voltar daqui 15, 20, 30, 40 anos? Primeira Guerra Mundial, Jesus vem, nada. 1918, a peste, nada. Vem a Segunda Guerra Mundial, nada. Vem a pandemia, nada. Agora Jesus vem, agora Jesus vem, agora a conta não fecha. Para os religiosos, eles ficam sem saída. E não entendo isso aqui. Batizar em nome do Pai. O Pai tem nome. Como é que é o nome do Pai? Em nome do Filho, o Filho tem nome. Como é que é o nome do Filho? Em nome do Espírito Santo. Como é que é o nome do Espírito Santo? Mas, não conseguem. Pergunta para ele se ele sabe qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não sabem. Não sabem. Então Cristo falou, disse para os discípulos o seguinte, que era para eles ficar batizando em nome do Pai, ficar batizando até o final dos tempos. Mas ele não mandou batizar ninguém na água. Ninguém na água. Aqui não tem água. Aqui é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui não tem água. Jesus disse para os discípulos. E por quê? Por que que hoje estão se batizando em águas? Então existe um conflito muito grande na sua cabeça. Veja, abra sua Bíblia, Mateus 24, do 1 ao 3. Mateus 24, 1 e 3. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele e mostraram a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará pedra sobre pedra. Será tudo derrubado. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram a ele e, em particular, lhe perguntaram: Mestre, dize-nos quando acontecerá essas coisas? E qual o sinal da sua vinda? Da sua vinda! Qual será o sinal da sua vinda do final dos tempos? Do século? Se você não entender, se você não entender esses 3 versículos, aquele de Mateus 24, 1 e 3, conforme Paulo diz, o batismo de Cristo foi na morte, fomos batizados na sua morte. Então, quando Cristo morreu, quando Jesus morreu no madeiro, nesse momento nós fomos batizados. Nós fomos batizados. E agora, como é que você faz, meu irmão? A religião faz assim a conta. Uma geração são 70 anos. Daniel 9:2. Daniel, Jeremias, diz que a desolação de Jerusalém iria demorar 70 anos. Então, as 70 semanas de Daniel, Daniel 9:24, 70 semanas. 7 vezes 7, 49. 490 anos. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 1.260 dias ou 1.260 anos.
Então vamos pôr 420 anos. O que aconteceu? O silêncio de Deus com os homens. Mas a geração que Daniel falou, que Mateus 24, 35, não passará essa geração. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ele não falou, não passará a geração de 2022, 2030, 2040. Não! Ele disse, não passará esta geração. Que geração? A geração dali, do templo, que Jesus estava vivo com os discípulos junto dele. Você consegue entender, minha querida irmã? Nós estamos falando da sua alma, nós estamos falando da salvação, estamos falando da verdade, nós não estamos falando sobre religião. Procure entender, minha irmã. Se você não aceitar que o fim dos tempos foi lá na destruição de Jerusalém, então você pode esquecer. Mateus 24 a 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E voltando no 34, eu digo-vos assim, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, enquanto você, minha irmã, e os pastores, e os religiosos, não aceitarem que Jesus já veio, que o Apocalipse já aconteceu lá com os judeus, que ele ficaria com seus discípulos até o final dos tempos, final do século, 100 anos. E eis que estarei convosco todos os dias. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que século, minha irmã, minha querida irmã, alma preciosa para o Pai. Qual século, irmã? Aquele século, quando aconteceu a invasão, o cerco de Jerusalém, general Tito invadiu Jerusalém, destruiu todinha a cidade, não ficou pedra sobre pedra, foi tudo derrubado. Ali se encerrou o século. Ali se encerrou. Por quê? Porque o Jesus, até o momento que ele foi levado na estaca, não é cruz, é uma estaca de tortura, ele era Jesus de Nazaré. Do momento que ele morreu, o sangue dele comprou toda a salvação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando João Batista viu Jesus lá na beira do Rio Jordão, João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora vem você, aí vem o seu pastor, aí vem o seu subpastor, aí vem o seu chefe, aí vem o seu superior, aí vem o seu presidente, aí vem o dono da sua empresa. Não, tem que batizar na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito aqui na Bíblia. Está escrito aqui. Aí você começa a pensar assim, Jesus aproximando-se, falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Falou para quem, mano? Para quem que Jesus falou isso aqui? Para os discípulos dele. Lá, naquela geração, naquele tempo, até o final do século. Quando que se encerrou o século, meu irmão? Quando Jerusalém foi destruída. Milhões de judeus foram mortos, foram levados escravos, moças e mulheres foram violentadas, estrupadas, mortas, queimadas, enforcadas, degoladas de tudo quanto é jeito. É só você procurar o livro de Flávio e Joséfo. Vai lá, meu irmão, não deixa para amanhã, não, vai agora.
Pesquise aí, ó, historiador Flávio Joséfo, que você vai ver que tudo se cumpriu. Não tem mais batismo em água. Não tem mais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem mais em nome de Jesus Cristo. Porque nós fomos batizados com ele na morte dele. Quando ele foi sepultado, nós morremos com ele. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Batismo em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo em água, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na pia batismal, no tanque, na piscina, no ribeirão, no mar, no seja lá onde for, não vale. Quem está praticando o batismo em água está anulando o sacrifício do Cristo ressuscitado. Oh, meu Pai do céu! Obrigado, meu Pai, por abrir os meus olhos, abrir o meu entendimento. O Senhor morreu por nós. E com o teu sangue o Senhor comprou, o Senhor pagou as nossas dívidas. Não temos mais dívidas. E aí aparece essas pessoas dizendo que o sacrifício do Cristo não tem valor, que você tem que tomar um banho no rio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê entendimento, não da minha boca, mas que seja revelado para você do alto céu, do trono, que ali não tem engano.